Na França, a esquerda conquista a segunda maior bancada nas eleições legislativas. Coalizão Nova União Popular Ecológica e Social conquistou 131 cadeiras no parlamento. O presidente Emmanuel Macron, reeleito em abril, perdeu no último domingo a maioria absoluta na Assembleia Nacional. Para repercutir o resultado das eleições legislativas na França, a gente conversa agora com Florence Posnansky, que é cientista política e membro do Parlamento da Unidade Popular. Olá, Florence Posnansky, seja muito bem-vinda, prazer falar contigo. Boa noite, obrigada pelo convite. Florence, eu queria que você trouxesse para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual essa reviravolta na eleição legislativa na França, com um grande avanço da esquerda, conquistando 131 cadeiras. Sim, na verdade são até um pouquinho mais, são 142. Mas, enfim, estamos nesse nível, né? Talvez voltando um pouco ao histórico, né? Essas eleições legislativas, elas acontecem um mês e meio depois das eleições presidenciais, que aconteceram em abril, que colocaram, assim, distinguiram três blocos políticos praticamente desiguais. Um era o bloco do ex-presidente, na época reeleito, né? No caso, Emmanuel Macron. Outro era o bloco da extrema-direita, capitaneado por Marine Le Pen. E o terceiro bloco era o bloco da Unidade Popular, capitaneada por Jean-Luc Mélenchon, que não conseguiu, por poucos mil votos, a se qualificar no segundo turno. Então, quando teve segundo turno, Macron foi reeleito, derrotando mais uma vez a extrema-direita. O que aconteceu entre essas eleições presidenciais e as legislativas foi que o Mélenchon, a Unidade Popular, chamou todas as outras forças de esquerdas que não tinham entrado, não tinham apoiado nas eleições presidenciais o Mélenchon, para compor não só a Unidade Popular, mas a nova Unidade Popular Ecológica e Social, que juntava a união da esquerda. Isso, de fato, foi uma força política que nunca havia acontecido dos 40 últimos anos, né? Então, a esquerda se apresentou unida nessas eleições legislativas, não só, então, com essa proeza de organizar essa unidade popular, né, essa unidade das esquerdas, mas também com o objetivo de conquistar uma maioria no parlamento e aí criar uma força de oposição verdadeira que, inclusive, poderia impor um novo governo, porque na França a maioria do parlamento define, nomeia, né, o primeiro-ministro, que é o chefe do governo. Então, o presidente não pode indicar um primeiro-ministro que não condiz com a maioria parlamentar. E aí, então, entramos nesse confronto que, de alguma maneira, deu também às eleições legislativas uma dimensão um pouco diferente, porque, normalmente, parlamentar, o pessoal não se interessa muito, né? E aí teve um desafio. E Macron, nessa situação, ele foi, de alguma forma, derrotado, porque é a primeira vez que um presidente não consegue construir uma maioria. Tem países no mundo que estão acostumados a essas questões, mas a França não tinha essa tradição. A França sempre teve um parlamento mais ou menos igual com a cor presidencial, né? Então, quando chegou o primeiro turno das eleições legislativas, a NUPES, né, nova unidade, essa unidade das esquerdas, chegou em cima do Macron. Então, no segundo turno, houveram várias duais, né, vários confrontos entre direita, esquerda e essa direita do Macron, não sei como nós consideramos ela de direita, e conquistamos esses lugares. Uhum. Florence, então eu queria que você explicasse um pouco como que é esse processo agora que vai se seguir da indicação do primeiro-ministro, quem possivelmente pode ocupar esse lugar, e queria que você também pudesse falar um pouco mais dessa novidade que foi o NUPES, né, que é essa nova organização que você está falando que foi feita para a eleição do parlamento. Sim, terminando também de contar essa história, o que aconteceu foi que a NUPES, portanto que ela conseguiu um resultado
enorme. Ela conseguiu, então, se a gente juntar esses 142 parlamentares, é a segunda bancada, depois da bancada do Macron, que não consegue a maioria absoluta. Então, já apresenta-se como uma força política de oposição real. Por outro lado, ela não consegue esse desafio de conseguir a maioria e de impor um governo. Então, a primeira-ministra que o Macron tinha indicado, Elisabeth Borne, ela apresentou uma carta de demissão e o Macron não aprovou, a gente está na espera. Tem alguns ministros que devem mudar, mas não necessariamente. Na verdade, o Macron tem duas possibilidades agora. Ou ele tenta alguma coisa no lado esquerdo, ou ele, esse segundo cenário, que é o que a gente acha de mais provável, é que ele tenta mais se unir com as candidaturas de direita. Talvez, inclusive, com a extrema-direita, que ela, portanto, que ela tinha chegado em terceiro lugar nas eleições no primeiro turno, ela se destaca. Essa é a segunda má notícia da história, é que a extrema-direita conquista uma bancada enorme. Ela passa de poucos deputados, não tinha possibilidade de conquistar uma bancada eleitoral com 89 parlamentares. E essa NUPES, na verdade, isso é um pouco técnico, mas para nós é importante, ela não vai ser uma bancada única. Ela vai ser dividida em bancadas dos partidos, que faz que, em números, a bancada do Front National é a segunda maior. E ela pode disputar instâncias, comissões importantes. Então, há esse confronto. Em números, a NUPES é maior, mas essa divisão de bancadas, né, na arquitetura da Assembleia Nacional faz que assim. Então, nós estamos agora na espera, nessa correlação de força. Há possibilidade também que o Macron, de alguma forma, peça para dissolver, isso a lei francesa permite, né? O presidente pode falar, não, essa Assembleia não estou gostando mais, então nós vamos dissolver e aí chamar novas eleições. Isso é possível acontecer nas próximas, talvez daqui a um ano, mas o grande fato da história é a gente ter conquistado esse poder de oposição e a gente ter deputados de combate que não vão deixar acontecer essas leis neoliberais. Uma das grandes coisas é a questão da aposentadoria, por exemplo. Macron não conseguiu, no último mandato, aprovar uma lei de aposentadoria que aumentasse, né, a duração de trabalho. No nosso programa, nós defendemos a aposentadoria de volta a 60 anos e com essa força, por exemplo, nós vamos poder impor uma agenda parlamentar muito mais forte no sentido da defesa dos direitos sociais do que no mandato anterior. Florence, eu queria que você trouxesse para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual duas questões. Uma, do papel do primeiro-ministro da França, qual o papel do primeiro-ministro da França, já que é o regime presidencialista com o parlamentarismo, que elege presidente, mas tem o primeiro-ministro. Qual o papel fundamental de um primeiro-ministro, especificamente, na França? E agora, este poder da Assembleia Legislativa Francesa com a esquerda com um papel muito mais forte e atuante, né? Como você bem falou, para defender aí causas importantes como a aposentadoria, questão de saúde, educação. Sim, o primeiro-ministro, ele é o chefe de governo, então ele é nomeado pelo presidente e ele depois nomeia os ministros. Normalmente é o primeiro-ministro que dirige, né, e que inclusive responde do governo em frente à Assembleia Nacional, né? Toda semana ele conversa com os deputados, apresenta, etc. A tendência presidencialista que a gente teve na França é que, na verdade, ele é totalmente submetido às decisões do presidente, que dita as coisas e que meio que manda diretamente para os ministros. Inclusive, o Macron se destacou com um grande desrespeito ao parlamento, que praticamente foi imposto a seguir todos os projetos de lei que o Macron queria, todo com um toque de urgência, sendo que normalmente o parlamento ele tem que apresentar as leis, né? Então, Macron meio que distorceu isso, porque ele tinha uma maioria absoluta, né, com seus deputados que votavam qualquer coisa, então isso já não vai acontecer. Agora, o regime
presidencial, inclusive nós defendemos um câmbio desse modelo republicano, uma constituinte para cambiar esse regime, né, para sair no que chamamos de monarquia presidencial, né? Você sabe que para a França os reis é toda uma história, né? Então, a gente vê ainda os monarcas, mesmo que a gente cortou a cabeça deles há alguns tempos atrás. Mas isso, de fato, está mudando um pouco essa correlação de força. Agora, a NUPES, ela é uma nova ferramenta política. Nós realmente vimos como que as forças políticas que comporam, né? Então, atualmente tem a Unidade Popular, que está composta pela França Insoumise, do Mélenchon, o Partido Ecologista, o Partido Socialista e o Partido Comunista, que são meio as forças que, historicamente, elas nunca conseguiram andar juntas. Então, essa NUPES, ela se apresenta como uma força política agora incipiente, né? Que precisa se organizar. Esperamos que ela vai continuar se organizando para as próximas eleições, né, com uma plataforma programática própria, e estamos nessa expectativa, né? Agora, ainda não sabemos se a primeira-ministra atual vai se manter, se haverá câmbios notórios na cor, né, política dos próximos ministros. Isso em próximos dias nós vamos saber. Uhum. Laurent, eu queria que você pudesse comentar, falar para a gente quais são os desafios para a NUPES nesse processo. Você falou um pouco do tema da aposentadoria. A gente conhece daqui, desde o Brasil, a questão também da migração, que é um tema bastante peculiar aí da França, bastante importante. Mas queria que você falasse um pouco sobre outros temas que podem infligir na população que vocês vão ter como bandeira. Sim. O governo Macron se destacou por vários retrocessos, eu diria 3 principais. Um é a questão social. A França é conhecida por ter um serviço público exemplar, histórico, etc. Mas, seja na parte de educação e principalmente na parte da saúde, a própria estrutura do serviço social foi destruída, reduzida. Então, uma das nossas prioridades vai ser em termos de financiamento, de manter esses serviços públicos de qualidade, aumentar como nossos espaços públicos, né, nossos bens comuns. Nós chamamos de maltrato social, né, em relação à política que o Macron desenvolveu em relação a essas questões sociais. Né, uma política meritocrática, bem neoliberal. A outra questão é tudo que tem a ver justamente com a repressão e a tal da segurança, a luta contra o terrorismo, etc., né? Que tem aumentado muito, inclusive com a crise do Covid, né? E é uma tendência clara do Macron procurar buscar o eleitorado da extrema-direita, né? Tentando chamar atenção com essas pautas, fortalecimento da polícia mais repressiva. Foram aprovadas mais ou menos 10 leis, né? Que reduzem a privacidade das pessoas, aumentam o controle, aumenta o poder policial. Então, esse é outro campo, né, das liberdades civis individuais que é importante manter. E o terceiro é a questão ecológica. Ele se diz um grande desafiador, um grande presidente engajado na questão ecológica. Fato é que, como a teoria dele é de dizer que as empresas vão tomar essa decisão sozinha e vão saber quais vão ser as medidas tomadas, afinal, as coisas não vão para frente, né? E tem uma discussão importante sobre a energia nuclear, que tomou agora... Isso é um grande debate, inclusive, dentro da NUPES, porque com a questão da guerra da Ucrânia, de fato, as coisas estão mudando, mas a energia nuclear é considerada como uma energia não limpa, e também a renacionalização das energias, um grande plano, né, de redução da emissão de gases a efeito estufa, e também uma responsabilidade política dos países europeus em relação a todos os outros países do mundo, né, porque nós sabemos que são os países europeus, historicamente, e suas empresas que causam danos ambientais maiores. Então, aí tem um grande combate sobre essas questões. Então, nós vamos ter muito trabalho, né?
140 deputados é pouco para esse trabalho todo. É verdade. Florence, no que diz respeito, nosso tempo já está acabando, mas você tocou num ponto importante. Eu queria que você pudesse destrinchar um pouco mais essa questão ecológica, ambiental. Aqui no Brasil tem um grande problema de desmatamento da Amazônia, do Cerrado, de queimadas assustadoras. Toda semana nós temos notícias de como que vai ser esse embate político do Emmanuel Macron, do parlamento francês, sobre essas questões climáticas no que diz respeito aos outros países, como você bem lembrou. Uma coisa, por exemplo, que é importante assumir na França é que, portanto, que a França denuncia o desmatamento na Amazônia, são empresas francesas, europeias, bancos que financiam essas empresas através do agronegócio, né, e do trabalho exportador. Então, toda essa discussão ambiental, ela cabe ali, né, na reconfiguração da relação de comércio. O Tratado do Mercosul, por enquanto, ainda está parado, inclusive por razões do Emmanuel Macron, mas outros tratados estão sendo assinados, e é também uma visão do papel europeu, o francês. Macron atualmente é ainda presidente da Europa, né, terminando esses 6 meses, na questão da cooperação. Nós defendemos uma cooperação internacional baseada na proteção dos recursos humanos e ambientais, né? Então, nesse caso, é necessário reconfigurar também essa dominação comercial e política da União Europeia. Então, esse vai ser um campo de desafio muito importante no que tange a esses assuntos. Uhum. E só para terminar, então, falar um pouco da participação popular, da sociedade civil. Como que vocês esperam essa participação para esse próximo mandato, aí, essa nova gestão, esse novo formato do parlamento? Qual a importância também dessa participação cidadã? É uma participação cidadã que tem se colocado de maneira ambígua, porque a abstenção, na França não tem voto obrigatório, né? Então as pessoas podem votar ou não votar. A abstenção, ela sempre cresce cada vez, né? E principalmente nos jovens. E o que a gente vê é que os que vão votar são os mais conservadores, né? A gente sempre brinca dizendo, todos os milionários, bilionários, chefes de empresa, 8 horas da manhã, quando abre a sala, eles estão aqui prontinhos para votar. Mas os outros que trabalham, que nem sequer lembraram que hoje era dia de voto, eles não votam. Então, essa abstenção, ela não deve ser vista como uma forma de culpar as pessoas, de má cidadã, bons cidadãos. Ela deve ser vista como uma maneira de repensar a relação cidadã, né? Por isso que nós estávamos a favor da Constituinte como um espaço para reconvocar o povo a definir suas próprias instituições. Isso é fundamental. Portanto, manifestações acontecem. Há muita gente que vai manifestar e que não vota, né? Foi o caso, por exemplo, de alguns coletes amarelos. Nós estamos na expectativa, talvez, que esses movimentos voltem junto com outros movimentos importantes, que foi dos jovens, né, pelo planeta. Então, a sociedade francesa se mobiliza, os bairros populares, né, nossas favelas, têm participado muito, têm, inclusive, tido um papel importante na vitória da NUPES, né, e da Unidade Popular. Mas aí não sempre as pessoas vão votar. Então é importantíssimo repensar, e é lógico que quando as pessoas trabalham 48 horas por semana, com um trabalho totalmente, não sei como é que se fala em português, mas desabilitado, sem possibilidade de pensar em outras coisas do que a necessidade vital de trabalhar, é lógico que a relação com a cidadania não vai ser a mesma, e isso é necessário que o governo tome essa medida. E é um pouco esses caminhos, né, que defendemos. Uhum. Tá certo. Então, conversamos com Florence Poznański, que é cientista política e membro do Parlamento da Unidade Popular. Muito obrigada pela sua participação, Florence. Obrigada a vocês. Boa continuação. Abraço. Abraço.